Mangekyo Sharingan não é apenas uma evolução do lendário Sharingan, mas também uma manifestação do sofrimento, da perda e da fúria profunda presente dentro dos Uchiha. Cada Mangekyo Sharingan é único, revelando habilidades absurdas e destrutivas, como, por exemplo, manipular o espaço-tempo, controlar chamas negras que consomem tudo, ou até mesmo dominar a mente de alguém sem nem ao menos ela perceber. Especial só sobre Suzano, beleza? Dando continuidade, sendo uma técnica conquistada por poucos, esses olhos surgem quando o shinobi de alto nível, junto com o seu Sharingan totalmente amadurecido, passam por uma situação de grande impacto sentimental, como por exemplo, presenciar a morte de um ente querido ou coisa desse tipo, fazendo assim com que a maldição do ódio fosse desenvolvida e consequentemente fazendo o ninja despertar um Mangekyo. Cada Mangekyo possui uma forma de pupila diferente uma da outra, onde ainda que quase todos lembrem um catavento, todos são diferentes. Nesses olhos possuem habilidades distintas de usuário para usuário, podendo ser desde manipulações mentais até distorções da realidade. E um dos primeiros detentores do Mangekyo Sharingan mostrados no anime foi o Otsutsuki, especificamente o Hagoromo Otsutsuki e posteriormente o seu filho, Indra Otsutsuki. Porém, vale citar que o Hagoromo não mostrou nenhum tipo de poder especial com o seu Mangekyo e nem o seu Mangekyo foi mostrado, mas a prova de que ele tem sim Mangekyo é o fato de que ele utilizou um gigantesco Suzano para lutar contra sua mãe Kaguya e o 10 Caudas. Mas o Indra mostrou sim um poder exclusivo do Mangekyo, pois no anime, Indra desperta o seu Mangekyo Sharingan depois de matar 2 dos seus seguidores. Não se sabe muito sobre os poderes especiais desses olhos, apenas que ele consegue utilizar um jutsu muito interessante chamado Hinokagutsuchi, muito parecido com o Amaterasu, idêntico. E também vale citar que com o olho esquerdo ele se mostrou capaz de materializar um gigantesco Suzano muito parecido com o Sasuke. Tanto o Kagutsuchi quanto o Suzano do Indra eram muito similares ao do Sasuke, assim sendo um ninja muito poderoso, ou melhor, um dos mais poderosos de sua época. Bom, saindo agora do ramo de Otsutsuki, o primeiro ser humano a conseguir despertar o Mangekyo Sharingan foram os irmãos Madara e Izuna Uchiha. Sendo assim, falaremos agora do poder especial do Mangekyo Sharingan do Madara. Não é dito exatamente quando que o Madara despertou o seu Mangekyo Sharingan, mas vale citar que o Uchiha viveu num período de intensos conflitos, então não lhe faltou morte de entes queridos para que ele pudesse despertar esse Dojutsu, até porque Madara perdeu quase todos durante a Era dos Reinos Combatentes. Dessa forma, com o Mangekyo Sharingan, ele viria a ser um dos mais poderosos de sua geração, onde ele ficou mais poderoso ainda, certamente, depois que ele pegou o Mangekyo Sharingan de seu irmão, que estava prestes a morrer depois da luta contra Tobirama, e assim despertou o Mangekyo Sharingan Eterno. E bom, devido ao fato de que o Mangekyo consome muito chakra conforme é utilizado, isso vai danificando os olhos do seu usuário. Porém, no caso do Madara e no caso de todos que
despertaram o Mangekyo Sharingan Eterno, isso não aconteceu, até porque, diferente do Itachi, que tinha um Mangekyo Sharingan comum e que já estava quase cego no fim de sua vida, depois que você obtém o Mangekyo Sharingan Eterno, esses olhos não geram mais nenhum tipo de dano à sua visão, e assim você passa a poder utilizar os poderes do seu Mangekyo Sharingan livremente. E foi isso que aconteceu com Madara, já que após transplantar o Mangekyo Sharingan do seu irmão, ele desperta o Mangekyo Eterno e vai pro campo de batalhas e enfrentar Hashirama Senju a todo vapor. O interessante é que, mesmo que seja dito que Madara foi o maior usuário do Sharingan e o maior Uchiha de todos os tempos, as habilidades únicas do Mangekyo Sharingan do Madara não foram mostradas canonicamente, apenas em algumas cutscenes de jogos, onde nessas cutscenes é visto que Madara consegue utilizar o seu Mangekyo Sharingan para meio que voltar no tempo. Ou melhor, pode-se dizer que esse Mangekyo Sharingan do Madara tem um poder de percepção muito acima de todos os outros, onde além de ser visto voltando no tempo numa espécie ali de flashback, deu pra ver também durante a quarta grande guerra ninja, quando ele volta à vida, que Madara conseguiu lutar contra milhares de shinobis ao mesmo tempo e não ser acertado por ninguém, fazendo com que teorias passassem a ser criadas sobre o fato do poder especial do Mangekyo Sharingan do Madara ser um poder de percepção nunca visto antes. Sem tirar que Madara também tem um ótimo controle do seu Susanoo, até porque depois de despertar o Mangekyo Sharingan Eterno, o ninja passa também a ter acesso ao seu Susanoo perfeito. E foi isso que vimos na quarta grande guerra ninja, quando Madara com o seu Susanoo perfeito solou todo o campo de batalha. E vale citar que, embora Izuna Uchiha, o irmão do Madara, também tivesse Mangekyo Sharingan, além de nunca termos visto ele utilizando esse Mangekyo, também não sabemos quais eram os poderes especiais dele. Embora tenha teorias que falam que ele tenha o Kagutsuchi, até porque Tobirama mostrou o conhecimento do Kagutsuchi quando ele viu o Sasuke utilizar. E o fato de que um dos únicos ninjas que tinha Mangekyo que o Tobirama conheceu ser o Izuna corroboram para essa teoria ser estabelecida. これで5対1だ。そいつら分身がスサノオを使わない。では俺が答えてやろう。使うだ。互いに連携を取る。 Logo após o Mangekyo de Madara, temos aqui outro ninja que despertou o Mangekyo de forma bem interessante, com poderes bem legais. E eu tô falando do Mangekyo do Obito. Bom, Obito, em sua infância, não teve uma vida nada fácil, já que pouco tempo após despertar o seu Sharingan, ele acaba sofrendo aquele acidente com a pedra, então ele acaba presenteando o seu olho de Sharingan para seu amigo Kakashi, onde algum tempo depois, após presenciar a morte de sua querida Rin, tanto Kakashi quanto Obito despertam o Mangekyo Sharingan em seus olhos, onde, falando especificamente do Obito, bom, Obito despertou um dos Mangekyo Sharingans mais únicos e versáteis de toda a série, o Kamui, sendo essa uma técnica